Olá! Quando falamos de movimentação de materiais, temos que pensar em algumas coisas antes de começar a retirar do lugar as caixas ou pallets ou até mesmo os containers, né? Na primeira etapa de todo o processo que envolve a movimentação, eu tenho algumas coisas para levar em consideração. Na primeira etapa, como sabemos, tudo se inicia pelo planejamento. Como será a movimentação do material, qual o documento utilizar, até mesmo qual equipamento, por onde vai transitar os produtos, as caixas, através das movimentações dentro daquele armazém e também qual o sistema que vai gerenciar. Quando eu falo sistema, eu falo de um programa de computador, tá bom? Qual o sistema que vai ser utilizado para o controle do estoque e o controle de movimentação, para saber quando sai, quando entra os produtos. E essas perguntas, geralmente, quem responde ou quem ajuda no planejamento de todo o sistema, por onde vai passar, quais são os equipamentos corretos que vão ser utilizados, quais são os veículos, se vai ter empilhadeira, se vai ter outros tipos de embalagem, quais são os tipos de embalagem, se vai ser quaternárias ou quinárias, se vai ser, por exemplo, como é que vai ser a organização do sistema de identificação, tudo isso referente, quem pensa, geralmente são os técnicos em logística, ou os técnicos em armazenamento, ou até mesmo os profissionais de informática que são contratados para pensar nisso também, para formatar ou criar um programa que seja útil para a empresa, igual o ERP, que a gente já viu. Na segunda etapa, tem que haver aquela padronização. Vamos lá. Quando a gente fala padronização, primeiro a gente tem que entender o que é padronização. Primeiro, padronização, ou o sistema de padronização, principalmente, é todo o processo que sempre é feito do mesmo jeito. Padronização, geralmente, sempre é feito do mesmo modo. Por exemplo, você sempre acorda do lado direito da cama. Sempre coloca o pé esquerdo inicialmente no chão, antes de colocar o direito. Então, você tem um padrão, você sempre faz a mesma coisa. Um exemplo bem ilustrativo, bem besta, porém, mas é um exemplo de padrão. Outro ponto, essa é a única explicação mais simples que a gente tem para o que é padronização. Mas durante essa etapa de padronização, que é essa segunda etapa, ela serve para agilizar o processo. Por exemplo, um exemplo, os containers sempre do mesmo tamanho já facilita o processo de logística, seja ele de transporte ou até armazenamento. Exemplo, todos esses containers, quando eu sei o tamanho deles, eu vou saber, seja container, seja as embalagens, quando eu já sei os padrões, que é sempre o formato que elas vêm, o tamanho das caixas, fica mais fácil eu pensar, nossa, então eu já sei que as caixas têm a tal medida, eu vou verificar se eu tenho armazém ou espaço suficiente. Esse aqui é um exemplo também de aplicação da padronização. Mas é somente um exemplo, pois a padronização pode ser do sistema de documentos envolvidos na logística, de armazenagem, ou até mesmo na forma de movimentar os materiais durante o período de jornada. Então, se eu tenho uma padronização, um exemplo, a empilhadeira sempre chega pelo lado direito e sai pelo lado esquerdo, sempre. Entra pelo lado direito e sai pelo lado esquerdo. É uma forma de padronização. Outra forma de princípio da armazenagem ou da movimentação dos produtos é a terceira etapa, que é a do trabalho. O que é a etapa do trabalho? Esse princípio do trabalho é quando falamos de trabalho no sentido dentro dos princípios da armazenagem referente à quantidade de serviços executados durante a jornada de trabalho da empresa. Um exemplo bem simples, quando as caixas são transportadas deixa eu ver aqui, por máquinas, quantidade de coisas que são feitas no dia a dia da empresa, as máquinas envolvidas nesse processo, a mão de obra humana. Um exemplo, vamos lá. Quando a gente fala de trabalho, a gente fala em alguns pontos específicos. Primeiro, trabalho. O que é trabalho? Trabalho é executar e fazer uma atividade. Ok, então são todas as atividades que são executadas dentro da jornada de trabalho. O que é jornada de trabalho? O período que se inicia e o período que se finaliza um dia de serviço. E esse serviço, durante os serviços lá, durante toda a jornada de trabalho, eu tenho que fazer trabalhos, pequenas atividades que eu faço no dia a dia.
levantamento de caixas, levar uma caixa para um lado, trazer para o outro, corrigir documentos, receber documentos, separar embalagens, colocar embalagem. Tudo isso eu falo de quantidade, eu falo de unidade, eu falo de intensidade de trabalho, eu falo de força, eu falo de pensamento humano, de toda a mão de obra envolvida. Então, quando a gente fala de trabalho nessa etapa, é todas as atividades feitas dentro da armazenagem. Temos também a etapa 4, que é a etapa que, na minha opinião, a etapa 4 é a etapa mais crucial de todas, porque entra a saúde do profissional. Na imagem do seu livro sobre ergonomia, você viu uma imagem que tem o exemplo correto de se movimentar ou de se levantar uma caixa e um exemplo errado de se movimentar uma caixa. Por exemplo, quando você pega um equipamento dessa forma, por exemplo, não vou dar para baixar por causa do microfone. Quando eu pego alguma coisa e esforço as minhas costas, com o tempo essa movimentação pode dar um desgaste ergonômico. O que é um desgaste ergonômico? Na ergonomia é a forma que o seu corpo ele se estrutura dentro do ambiente de trabalho. Um exemplo, se você trabalha sempre com o movimento das mãos do punho de forma errada no computador, com o tempo, por causa dessa ergonomia, é como o seu corpo se posiciona mediante o trabalho, e vai haver um desgaste, vai dar uma DORT, uma LE, vai dar uma lesão por esforço repetitivo, quem sabe isso até vá para um síndrome do túnel de carpo e assim sucessivamente. Então, quando a gente observa a quarta etapa, que é a etapa da ergonomia, é como que eu posso fazer que os meus operadores, os meus profissionais envolvidos trabalhem com a saúde, uma boa qualidade de saúde envolvida no manuseio dos equipamentos ou dos produtos. Porque dependendo do jeito que ele pega, com o tempo, o esforço que vai causando para ele pegar aquela caixa ou aquele equipamento, vai desgastando toda a saúde do meu profissional. E lá na frente eu vou ter um profissional totalmente arrebentado, com a saúde totalmente destruída. E por isso que, professor, mas eu sempre peguei as caixas ou os pesos dessa forma da imagem que apareceu inicialmente. Então, eu nunca senti nada. Minhas costas estão 100% novas. Tudo bem, você é jovem, se você fala isso e você é jovem, geralmente você não vai sentir tanta dor. Mas com o passar do tempo, o seu corpo vai sentir. Então, com o passar do tempo, se eu não der um treinamento para os meus operadores, os meus profissionais de logística, de como pegar uma caixa, por exemplo, quando você pegar alguma caixa, você não pode levantar ela com as costas, usando as costas. Você tem que segurar a caixa e levantar usando os esforços das pernas e não das costas. Porque se você faz o esforço das costas, você gera um arco nas costas e com o tempo vai dar um bico de papagaio, vai começar a desgastar todos os discos da coluna, vai dar problema colunar e assim sucessivamente. Então vamos lá. Na quinta etapa eu tenho a carga única. O que é a carga única? Quando eu junto todas as cargas em um só tipo de embalagem, um exemplo, terciária, quaternária ou quinária. Quando tem um monte de embalagem em uma só, fica mais fácil de eu carregar. Um exemplo, as caixas de leite. Quando você vai no supermercado, as caixinhas de leite são vendidas unitárias, correto? Quando ela vem naquela embalagem que vem 12 caixinhas de leite dentro de uma embalagem grande, aquela embalagem é unitária. O que faz? Não facilita na hora de transitar com ela? Eu pego as 12 caixinhas de leite de uma única vez. Fica mais fácil, porque pegar uma caixinha de leite por vez demora, não demora? E até mesmo desgasta. Eu tenho que usar mais equipamento, eu tenho que usar mais mão de obra para manusear, ou para fazer o manuseio, ou até mesmo para fazer o transporte, ou até mesmo a movimentação dentro da empresa. Se eu tiver uma só embalagem com várias outras dentro, por exemplo, as primárias dentro de uma secundária, facilitaria das primárias serem carregadas pela secundária, das primárias secundárias serem carregadas pela terciária e assim sucessivamente. Então a embalagem única, ela facilita no guardar os produtos e até mesmo na movimentação de uma forma mais rápida, né? Um exemplo que eu tenho para vocês suponhamos, se você vai no supermercado e vai comprar 6 refrigerantes da mesma marca do mesmo sabor, se você pega 6 refrigerantes unitários e vai carregar pelas mãos, manuseá-los pelas mãos, fazer o transporte dele pelas mãos, esse manuseio vai acabar você deixando alguma garrafa de refrigerante cair. Quando você tem um fardo de refrigerante,
ela vem as 6 garrafas com um plástico envolvido, você pega aquele plástico, levanta as 6 garrafas todas de uma vez. É a mesma lógica para dentro de uma empresa. Quando eu tenho várias caixas embaladas ou numa terciária, quaternária ou quinária, eu já faço a movimentação ou transporte de uma única vez, até mesmo o manuseio de uma única vez. Geralmente o ser humano é impossível ele movimentar sozinho com esforço físico, a quaternária, né? Mas a quaternária, para auxiliar no manuseio, geralmente eu tenho equipamentos que facilitam na movimentação também. Até foi uma dúvida de um colega que falou assim, professor, mas geralmente quem está manuseando pode também usar a movimentação? Um exemplo, eu começo manuseando as embalagens, depois eu venho com um equipamento que faça o transporte. Isso é manuseio e movimentação? Sim, as duas podem ser juntadas. Não que significa que só tem que ser por manuseio, não significa que só tem que ser por transporte e não significa que só tem que ser por movimentação, que é a forma de que eu carrego os produtos durante a empresa. Significa que elas podem ser intercaladas. Alguns autores se discutem que uma é uma, outra é outra, que não se misturam, mas no fim a única coisa que vale a pena entender é que geralmente quando eu pego uma caixa, por exemplo, uma caixa de leite com 12 unidades de leite e coloco dentro do carrinho, foi manuseio. Aí depois quando eu coloco a mão no carrinho para empurrar, é movimentação. Aí quando eu chego num caixa, por exemplo, para levar para minha casa e coloco passo pelo caixa, pago o leite com a caixa secundária, com a embalagem secundária, pago toda a embalagem do leite e vou para o meu carro, geralmente eu não tenho que tirar do carrinho e colocar no carro. Pois é, eu tiro da movimentação e coloco no veículo de transporte usando a força do manuseio. E depois que eu manuseei, fechei o carro, eu vou transportar. Então tudo isso é um conjunto, tá bom? Outra coisa também é a nossa sexta etapa, que é o espaço do armazém. Por exemplo, para eu utilizar bem o espaço do meu armazém, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dominar as embalagens. Porque se eu colocar muitas embalagens unitárias, eu perco em espaço. Mas se eu agrupar elas em uma carga única, eu aproveito muito espaço. Até mesmo facilita na hora da transição ou de eu transitar dentro do armazém. Por exemplo, você imagina um armazém todo bagunçado que eu não consigo nem chegar no meu produto porque tem vários produtos na frente. Então tem que ser muito bem organizado o espaço para eu conseguir transitar entre as embalagens e facilitar no manuseio ou na movimentação até chegar no transporte. Imagina um pallet, uma paletadeira ou até mesmo uma empilhadeira chegando para pegar um produto, só que ela não consegue pegar o produto porque não tem espaço suficiente para passar. Porque geralmente quem só colocou as embalagens lá não pensou na facilidade de transitar entre os produtos. Por isso até o espaço do armazém, ele entra nessa perspectiva dos princípios da movimentação. Porque não adianta chegar e colocar no armazém um monte de produtos se eu não consigo pegar o produto que eu desejo para fazer a movimentação dele. Então até o espaço tem que ser bem pensado nessa etapa. A etapa 7 é bem simples. A etapa 7 nos preocuparemos com o sistema. O sistema de informação, eu falo um programa, um software, ele tem que ser integrado. O que significa integrado? Tem que ser juntado, único, com todas as etapas anteriores, seja para saber onde está guardado um produto pelo sistema, para saber qual é o equipamento certo que vai buscá-lo, qual é a forma correta de manuseá-lo, tudo isso o sistema pode conter. E toda empresa, compras, vendas, marketing, tem acesso a esse sistema porque é tudo único só. Então, todos os setores utilizam o sistema para ficar mais fácil para movimentar. Por quê? Vamos lá. O compras precisa de um sistema que mostre o armazém, quantos produtos tem e quantos estão faltando, para que o compras reponha esse produto. O vendas, que é o setor de vendas, precisa saber se o produto que o cliente quer tem no estoque. O marketing precisa saber
se os produtos que estão no estoque estão vendendo bem, se não, ele tem que fazer uma propaganda para sair os produtos que estão presos no estoque. Então, todo o sistema envolvido na movimentação do produto ou no armazenamento é em conjunto, atinge 100% da empresa. Outro princípio básico é a automação. Nunca se falou tanto em automação nos últimos anos, né? Principalmente de 2010 para cá, nunca se falou tanto em automação. A automação, geralmente, ela já está fazendo parte da indústria 4.0. Se você já teve a possibilidade de fazer o curso do Senai Indústria 4.0, você sabe que é a internet toda vinculada a todos os processos da empresa, incluindo o transporte, movimentação, suprimento e toda a cadeia produtiva. Então, o que significa isso? Cadeia produtiva, automatização. Quanto mais automatizado for uma fábrica, menos mão de obra humana eu vou ter fazendo esforço. Por exemplo, se eu tenho um robô que faça o transporte da minha carga sem que eu use um operário para manuseá-lo, não fica mais fácil e até mesmo eu evito dores musculares do meu operário, eu evito até mesmo usar operários a mais e todos reclamando de dores. Então, se eu tenho um processo automatizado, toda a movimentação dentro da minha empresa fica mais fácil. O que acontece? Eu tenho somente robôs fazendo tudo isso automaticamente, tudo computadorizado, tudo mais rápido, tudo mais simples. Evita-se muito erros, porque quando você tem algo automatizado, é tudo padrão. Então, um robô ele já está programado para fazer determinada coisa. Então, todo o processo automatizado, automático, fica mais fácil dentro dessa movimentação dentro da empresa, né? Toda essa cadeia de pegar um produto em uma prateleira e levar até o cliente. Então vai ficar tudo mais fácil de agora para frente. A ideia é sempre se atualize na área de automação, principalmente da área de logística. A automação logo ela vai ser uma realidade mais potente dentro dessa área, porque a ideia é menos mão humana, mais maquinário. Menos mão humana, mais maquinário. Menos mão humana e mais tecnologia. Menos mão humana e mais agilidade, né? Principalmente pelas partes de automação, porque os robôs podem ser muito mais rápidos, podem ser mais eficientes, né? Outro ponto, nova etapa, temos os impactos ambientais. Todos os equipamentos utilizados dentro do armazém, o pessoal pensa bastante no impacto ambiental. Será que eu colocando uma empilhadeira que usa gasolina tem impacto ambiental? Tem, até mesmo na saúde, que ela vai gerar gases tóxicos dentro do armazém. Então, geralmente, ou é gás GLV, que geralmente é só um gás mesmo que utiliza para a movimentação da empilhadeira, como se fosse um combustível, como se fosse o gás GLP que você tem na sua casa, porém é utilizado para movimentar uma empilhadeira. Ou até mesmo alguns equipamentos que são utilizados dentro das empresas estão todos sendo elétricos, assim, poluentes não são jogados na atmosfera, ou até mesmo as embalagens que se possuem, principalmente as embalagens que têm veneno, elas são bem lacradas para que, caso houver vazamento, não atinja 100% todo o meio ambiente, somente um determinado espaço e que não degrade o meio ambiente em si. Porque hoje nunca se falou tanto também na integração de sustentabilidade e meio ambiente com tecnologia e também a eficiência capital, né, com o dinheiro. Estamos falando em uma bela engrenagem que funcione bem, né? E que seja bom para todas as etapas. E temos também a última etapa, que é o ciclo de vida de todo esse processo. O que é o ciclo de vida de todo o processo? O ciclo de vida de todo o processo é quando a gente pensa assim, será que todas essas etapas, será que eu fazendo tudo isso aqui está sendo eficiente? Toda essa etapa de pegar o produto, o sistema, o programa está sendo eficiente, ou o programa está falhando, ou os robôs estão falhando, ou a mão de obra está falhando, ou os veículos não estão sendo suficientes, o espaço não está sendo eficiente. Então, tudo isso, ele gera um ciclo. Faça a mesma coisa sempre, a padronização, né? Só que chega num tempo, esse ciclo ele tem que ser dado uma manutenção. Se geralmente uma das etapas desse ciclo começar a se desgastar, geralmente todo o sistema se desgasta também, porque o ciclo ele atinge em sequência os demais que vêm na sua frente. Porém, se começar a desgastar, começa a gerar custo financeiro,
começa a degradar tanto os produtos que tem guardado e geralmente isso gera uma perca financeira. Então é a hora de se parar e pensar em um novo sistema de armazenamento. Quando eu falo de novo, nessa última frase, quando eu falo sistema de armazenamento, eu já não estou falando de programa nem de software, mas eu estou falando de uma padronização que acontece. Tudo que faz uma sequência, etapas, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa. Na primeira etapa se tem isso, na segunda etapa se tem aquilo. Geralmente isso gera um sistema em cadeia, que é aquilo que sempre acontece, tem sempre um passo a passo. Então, quando a gente entra, principalmente nos princípios de armazenagem, a gente tem esses 10, que é, só fazendo uma revisão, que é o primeiro princípio, é o da etapa do planejamento, que tudo deve ser, não é só alugar um galpão e colocar pessoas para trabalhar. Tem que ter todo um planejamento de como vai ser guardado, como vai ser movimentada a carga, qual o sistema que vai ser utilizado, a padronização, sempre seguir o mesmo estilo de trabalho, sempre seguir um passo a passo correto, sempre seguir um mesmo ciclo, uma mesma forma de trabalho, né? E temos também o trabalho que se faz dentro da empresa durante o serviço, se é útil, se é satisfatório, se a a mão de obra humana está sendo suficiente, se o trabalho rende, né? Temos também a ergonomia, que isso para os operários tem que trabalhar com uma qualidade de vida que não atinge o corpo dele durante o trabalho, por isso que tem aquelas dicas de ergonômicas que você pode ver até aquela imagem que está no seu livro. E tem também a carga única, quando eu junto todas as cargas, caixinhas dentro de uma só caixa, dentro de uma só embalagem, facilita na hora de armazenar ou na hora de transportar. Temos também isso para movimentação, é perfeita porque você já movimenta tudo de uma vez, né, de uma forma mais simples. Temos também o gerenciamento, o planejamento do uso do espaço, para eu saber se eu tenho espaço suficiente e como eu posso utilizar esse espaço a meu favor. Tem também a informatização de toda a etapa, que é a que é a sétima etapa, que é quando eu coloco o software para me ajudar a fazer o gerenciamento de tudo isso, da parte de movimentação, de armazenagem e assim por diante. A automatização, quando eu coloco todo o processo mais automatizado, todo o sistema automatizado, que é, ao invés de colocar os profissionais trabalhando, se esforçando muito para pegar uma caixa, eu coloco sistemas mais robotizados para levar essa carga. Hoje em dia tem muitas empresas que têm muita tecnologia, que geralmente ele tem maquinário que faz todo o processo de buscar um produto em algum lugar e depois entregar certinho na mão do operacional. Por exemplo, quem faz isso é a Amazon. A Amazon ela está automatizando as suas entregas, a Amazon está automatizando o armazenamento, porque quem pega no armazém o produto que você comprou, geralmente não é um operador de logística. Quem geralmente pega o produto no armazém ou nas prateleiras é um robô que lê o código da caixa que está lá, ela já sabe, depois que ele lê o código, ele já sabe o que produto que tem dentro dessa caixa, ele pega, compara e coloca no robozinho de esteira que leva até o operador, que só confere, é um ser humano só, que confere o pedido e depois despacha. E passa geralmente por um ser humano e que nem provavelmente coloca a mão, ele só confere se estiver tudo certo. Caso necessário, ele abre, se tiver com dúvida, ele abre, verifica se está tudo certinho, lacra de novo e manda para o transporte. Então tudo isso está sendo automatizado. E claro, sempre pensando se não vai ter impacto negativo no meio ambiente e depois para eu saber se todo esse processo, esse ciclo é útil. Se não, eu começo um novo sistema. Porque todo esse ciclo de vida, o que é vida? A vitalidade. Se ele continua me dando benefícios, beleza, eu continuo com esse produto, mas sempre dando manutenção para que todo o sistema dando manutenção para que nada saia fora. Por exemplo, um tipo de manutenção, saber se as máquinas estão sucateadas, saber se tem espaço suficiente e assim por diante.